Do Pai, Cristo. Bom, hoje eu tô aqui para falar para vocês de um dos dias mais impactantes e intensos que eu já vivi nesses 17 anos, nesses pequenos 17 anos de vida, pois é, e já tem história para contar. Eu quero conversar com você sobre o dia 12 de abril, o dia que eu fui no Overmission. Para quem não sabe, o Overmission é um evento, se é que pode se dizer assim, mas eu acredito que esse seja um nome ideal. Enfim, é um evento de 12 horas de adoração. Começava às 10 da manhã e ia até às 10 da noite. E antes de começar a contar, eu quero falar pra você que eu sou o Cauã, tenho 17 anos e eu evangelizo aqui nas redes sociais. Quero falar pra você que é um prazerzaço ter você aqui comigo. Então desde já, tira um print, posta nos stories com esse link para que mais gente veja esse vídeo. Tô sumido aqui do YouTube, mas voltei. Espero trazer uma constância de vídeos, pelo menos uma vezinha por semana, só pra gente não deixar o chamado de Deus morrer. A missão que nós pregamos aqui no YouTube, ela não pode ser invalidada pelos nossos outros compromissos. Então a minha meta é pelo menos uma vez por semana estar aqui contigo. Vamos lá. O Overmission, dia 12 de abril, Over 10, foi o dia mais intenso que eu vivi ao lado do Senhor, na presença de Deus. Foi um dia que eu vivi na presença de Deus por causa dos cantores que estavam ali. Os cantores que estavam ali eram José Júnior, Laura Sogueles, Nívia Soares, F. Hope, não sei se é assim que fala, F. Hope, Alessandro Vilas Boas, Zeto Santos, tinha mais algum? O Juliano Som cantou também. Os pregadores sensacionais, Luca Martini, Dário Martini, Hernandes, David Grosso, acho que é David que fala, David Grosso, o Gaspar e Emiliano, um casal de italianos. Acho que não esqueci de nenhum. Acredito que não esqueci de nenhum. E, bom, foi um dia intenso por isso. O Alessandro Vilas Boas, antes dele começar a cantar, ele disse uma frase muito interessante, não vou lembrar 100%, mas ele quis dizer algo parecido com que ele pediu para Cristo que nossos olhos eles estejam voltados para o que realmente importasse, que era Cristo, que os nossos olhos estivessem voltados para Cristo. Não, e ele disse que a adoração não é apenas o refrão da música, mas sim os nossos olhos voltados para Cristo. Pronto, foi isso. E isso mexeu muito comigo, eu tava reassistindo esse show agora há pouco e de fato isso mexeu muito comigo, porque o Overmission ele não se baseia nas 12 horas de adoração, não se baseia nas músicas, não se baseia nas pregações, mas sim nos olhares a Cristo, no despertar. Isso é sensacional, porque eu fui com a intenção de adorar a Deus, escutando aquelas músicas, dando o máximo naqueles louvores, escutando aquelas pregações, mas esqueci, no caminho eu tava pensando como é que iria, eu tava nervoso, mas quando eu cheguei lá eu só sabia chorar, porque meus olhos automaticamente se voltaram para Cristo. Os olhos, não só os meus olhos, mas os olhos daquelas milhares de pessoas, os jovens com os braços levantados, chorando, os jovens que foram curados aquele dia, os jovens adorando, tudo isso fez com que eu chorasse, porque o Cauã Fontes, pecador, estava ali. O Cauã Fontes, que há 2 anos atrás nunca imaginou viver um momento daquele. Eu nunca imaginei presenciar milhares de vozes clamando a Deus de uma vez só. Nunca imaginei ver de perto e nunca imaginei ser uma dessas vozes que estavam ali clamando a Deus. Isso me fez me emocionar e agradecer a Deus por estar ali. A galera tem um certo preconceito com esses eventos de achar que o pessoal vai só pelo hype. De fato, algumas pessoas vão só pelo hype. Né? Pô, você tá ali ao lado de diversos cantores que você escuta todos os dias, como o Alessandro, o José Júnior, a Laura Sogueles, entre outros, e aí isso lógico que vai fazer com que você se interesse mais por ir, mas depois que você tem a primeira experiência de você entender que não é sobre esses caras, eu tava ali diante do pregador que mais me inspira. Quem me inspirou a começar a fazer vídeos no YouTube foi o Luca Martini. E ouvir ele pregar foi um prazer para mim que imensurável. Mas o ponto não é sobre ele estar ali pregando, mas sobre o que ele pregou.
Em uma das pregações do Luca Martini, há 6 anos atrás, quando ele tava com o cabelão ainda, ele diz que uma mesa no almoço, numa alimentação, ela não serve apenas para ser servida, mas sim também para ser alimentada. A alimentação, ela não tá ali só para ser servida, mas sim para ser consumida. Então a pregação, quando ela é pregada, ela não é só dita, mas ela também é consumida. E eu senti isso ali. A pregação do Luca Martini foi consumida de um jeito. Ele disse algo sensacional. O que nos faz pregar o evangelho é a compaixão. Cristo tinha muita compaixão. E aí ele fez a pergunta, o que nós temos? Luca Martini falou, pregue o evangelho com o que você tem. E isso daqui é maravilhoso. Eu tô conversando com você através de uma câmera de telefone, no meu quarto, apoiado num estojo de maquiagem da minha irmã. Na mesa, no meu quarto, com a camiseta da Nike, e tô aqui conversando com você. E é sobre isso, sobre a gente não colocar barreira nesse evangelho. Enfim, não vou dar spoiler, se você quiser assistir tem o vídeo aqui no YouTube. Mas cara, o Over Mission ele foi tão intenso, que a minha última oração, quando o Alessandro Vilas Boas puxou aquela música Estou firmado na rocha e nada me abalará. Quando ele puxou essa música, a minha oração era para que essas 12 horas elas fossem eternas. Quando eu disse que essas 12 horas não fossem... Quando eu pedi para que essas 12 horas elas fossem eternas, não era para que a gente ficasse ali nas 12 horas, no looping, se repetindo. Chegou às 10 da noite, volta para as 10 da manhã. Chegou às 10 da noite, volta para as 10 da manhã. Não, mas era com que a movimentação e a adoração que ocorreu nessas 12 horas, elas prosseguissem em nossos corações fora dali. Adorar a Deus no Over Mission, com seus pregadores favoritos, seus cantores favoritos, com seus amigos favoritos, é muito fácil, cara. Por incrível que pareça, você pode estar mais cansado que for, mas quando o José Júnior te chama para cantar... Me ama, ele me ama. Cara, você vai levantar na hora. Mas o ponto é quando você tá desanimado, que você acorda, você tem que levantar da cama, você tá com uma preguiça, velho. E aí entra Mateus 6,33, buscar o reino do céu sobre todas as coisas, e você começa mais um dia. Não é sobre as 12 horas, mas sobre as 24 horas que você passa fora dali. Não, você não vai viver só 24 horas, mas as 24 horas do seu dia. Desde ao dormir ao acordar. Esse é o ponto do Over Mission, é o pós. E isso refletiu muito na minha vida. Eu entendi que não são sobre as 12 horas, mas sim sobre os seus olhares estarem voltados para Cristo a todo momento. O Over Mission foi no sábado. Hoje é quarta. Domingo, segunda, terça, quarta. Se passaram já 4 dias. E nesses 4 dias o que eu mais fiz foi adorar a Deus. Eu agora, glória a Deus por isso, mas a constância, é a constância. Tem muita gente que sai do Over Mission, não só do Over Mission, mas sai das suas igrejas no domingo à noite e acabou ali a palavra ministrada. Eu fiz questão de anotar aqui, não sei se vai dar pra ver. Aqui é que tá, vai, inverte a câmera aí, editor, que sou eu que vou editar daqui a pouco no caso. Aqui tá escrito Over Mission. Aqui está escrito o nome, uma oração que eu fiz, uma curta oração, o nome do pregador, a pregação, aqui Gaspar e Emiliana, e a pregação deles, que foi absurda, David Grosso, e a pregação que foi absurda mesmo, uma das melhores, ó, meu pai cantando. Enfim, eu fiz questão de escrever, pode voltar, fiz questão de escrever tudo, porque, de fato, a gente precisa carregar aquela mensagem para fora. Você não vai ter tempo no seu dia de escutar ou assistir de novo os 50 minutos do Hernandes pregando. Mas você pode ler, entendeu? Que nem o Hernandes pregou sobre o avivamento. Foi uma das coisas que ele mais falou. Quer ver? Hernandes. Que ele falou que uma vez ele estava pregando e depois perguntaram para ele uma pergunta muito impactante. Que era, você crê no que prega? E quando ele tá falando que você crê no que prega, se de fato você tem colocado em ação. E aí ele falou sobre John Wesley, sobre isso é o avivamento, que Deus pode fazer de novo. Deus tem planos para nós. E, tipo assim, andar com Deus, por quê? Tipo assim, por que andar com Deus? Não há uma vida cristã sem o Espírito Santo. Nosso maior obstáculo é o pecado. E a sede que nós temos, ela nos tortura. E o avivamento vem através da sede por Deus. Não por sucesso, não por prosperidade, não por bens materiais, mas por Deus.
E isso aqui é tão forte, porque quando nós temos sede por Deus, o avivamento ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito Santo começa a arder no seu coração de uma forma tão intensa que você perde a noção das coisas. Você não quer saber de nada, apenas adorar a Deus e caminhar com Ele. E eu acredito que a nossa vida é exatamente sobre isso. Quando Paulo, em Filipenses, deixa eu achar aqui, Filipenses capítulo 3, no versículo 10, se eu não me engano, ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando nós queremos conhecer a Cristo e nós deixamos o Espírito Santo nos tocar, as coisas elas fluem de uma forma que a gente até perde o rumo, que o Mateus 6,33, buscar o reino do céu sobre todas as coisas, buscar o reino dos céus é sua justiça sobre todas as coisas e o resto nos será concedido, começa a fazer sentido. Mas quero falar pra você, o Over Mission teve um despertar missionário em muita gente. A minha sede por Deus aumentou, o meu amor por Deus aumentou. E quero que você entenda que não é sobre as 12 horas que você vive lá no ginásio, mas sobre a sua vida fora do ginásio, sobre a sua vida nos dias seguintes, sobre a sua vida em geral. E se você pode adorar a Deus durante 12 horas dentro de um ginásio, com diversos cantores maravilhosos, não se impeça de adorar a Deus dentro do seu quarto quando você estiver num dia triste. Afinal de contas, o intuito e o propósito é o mesmo, olhar para Cristo. Enfim, terminamos aqui mais um vídeo, eu espero que tenha ficado bem claro. Acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas era um testemunho necessário, eu precisava soltar de dentro de mim tudo que eu vivi. E que você, nessa loucura e nessa intensidade que é viver com Deus, você nunca se esqueça que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que Ele te ama muito. Beijão, fique com Deus e é nóis. Cristo vive! Inclusive, eu vou até levantar aqui esse cartaz. E editor que sou eu, inverte aí. Essa é a mensagem, pode desvirar. Essa é a mensagem que pulsou em nossos corações. Cristo vive e é nóis. Tamo junto!